Olá, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento do amanhecer, amanhecer com Cristo, esse nosso trabalho abençoado para alcançar corações através de uma mensagem de bom dia, nesse momento em que somos convidados a uma reflexão profunda sobre o presente, o presente que é cada dia, cada amanhecer. Então, Doralice, bom dia. Ô, Doralice, chegou primeiro aí, Doralice? Me diga como está a imagem, o som, tá tudo ok? Célia, bom dia. Bom dia, minha irmã. Como você está? Ana Elore, também já vi chegando aí. É o povo presente, né? Amigos aí de caminhada nessa jornada terrena. Gladys, alguém pode me dizer como está o som, como está a imagem, se está tudo ok? Anelore, bom dia. Bem-vinda. Gladys. Está tudo ótimo, Doralice? De verdade, é que você é suspeita, né, Doralice? Porque os amigos sempre são suspeitos demais. A imagem, eu não sei, hoje a luz aqui não tá muito bacana, eu não sei se não tá muito escura aí, eu gostaria só que vocês me dissessem, tá? Porque temos ainda alguns minutinhos, então podemos fazer os ajustes aqui, tá? Enquanto vamos harmonizando esse ambiente, enquanto vamos pedindo a Jesus que nos faça companhia, que conduza a nossa fala e que essa fala verdadeiramente possa alcançar alguns corações aflitos, algumas pessoas que estão realmente necessitadas dessa luz, essa luz que é a luz do Evangelho. Não é a luz que a Rose transmite, é a luz que o Evangelho nos traz e que nos traz assim de uma maneira muito clara, muito bonita, e que nos faz compreender o sentido da vida. Então, o evangelho de alegria, né, nas manhãs, isso mesmo, Anelore. Oi, Ana, bom dia, minha amiga. Saudades daquele teu abraço, né? Aquele abraço lá, quebra-costelas, aquele abraço gostoso, aquele abraço verdadeiro que vem da alma. Lúcia, bem-vinda. Bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Jackson, meu primo de Caxias do Sul. Bem-vindo, meu primo. Gostoso ter vocês aqui, ter essa companhia agradável, poder nos aproximar, mesmo distantes, mesmo distantes dos abraços, né? Mas sinta-se também abraçada, Ana. José Bellini, meu amigo fiel aí de todas as manhãs nessa nossa página, nos acompanha aí sempre de uma maneira tão agradável, trocando energias. Estamos nessa troca. Então, meus irmãos, meus amigos, já que 9 horas, espiritualidade disciplinada, e vamos então iniciar com uma prece, como é habitual, quem desejar nos acompanhar nessa prece. Vamos elevar juntos os nossos pensamentos, né, Dilma? Elevar os nossos pensamentos a Jesus, esse mestre amigo, esse mestre amoroso que tanto nos deixou de exemplo, que tanto nos amou, que tanto nos ama, que tanto nos compreende. Te rogamos, mestre amigo, que na manhã de hoje nós possamos relembrar um pouquinho da sua passagem, da sua caminhada entre nós, seres tão frágeis aqui na Terra. É com muita alegria, Pai amado, que nós te pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos o nosso amanhecer com Cristo, darmos continuidade à nossa obra, essas obras que falam ao nosso coração, e te pedimos que esteja conosco, nos fortalecendo, nos dando a certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos, meus irmãos, companheiros de trabalho, de jornada, pessoas que nos acompanham aí nessa página abençoada. Hoje
Então, dando continuidade aqui a essa obra Jesus e Desafios, do livro, essa obra que foi editada pelo Espírito Joana de Ângeles, a Divaldo Pereira Franco, o querido Divaldo, esse querido expositor, esse incansável trabalhador da seara divina. Então, Divaldo psicografou essa obra, Jesus e Desafios. Hoje nós estamos aqui na terceira lição dessa obra, eu e Deolinda, é isso? Deolinda. Eu e Deolinda. Deolinda é uma outra trabalhadora, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas nós estamos fazendo essa leitura, esse estudo de 15 em 15 dias. E hoje então eu fiquei aqui com a lição de número 3 dessa obra que fala de Jesus e humanidade. Então vamos ver aqui o que Joana tem a nos dizer acerca dessa passagem, dessa explicação aí, essa explicação que ela vem nos dar sobre Jesus e humanidade. Bem, é uma forma, essa obra, eu tenho lido ela, eu me encantei com essa obra porque ela traz então Jesus de volta aos nossos corações, nos fazendo lembrar Jesus. Os seus exemplos que ficaram para sempre nessa nossa jornada e principalmente trazer Jesus para a atualidade, como é o título dessa obra, Jesus e Atualidade. Né? Então vamos ver Jesus na humanidade. Jesus, né, como era o comportamento de Jesus na época e o exemplo que ele nos deixou para que possamos ser um pouco mais humanos nessa caminhada. Daqui a pouco eu vou citar aqui um exemplo de Raul Teixeira. Raul Teixeira fala muito sobre essa questão de humanidade, porque nós, seres humanos ainda tão frágeis, por vezes nós acreditamos que estamos aqui nos tornando anjos e ainda falta muito para isso, né? Então vamos ver aqui o que nos diz Joana. Então a leitura segue da seguinte maneira: Jesus, homem, é lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina, olha só, não havendo, Jesus não criou qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar. Para que o homem pudesse se humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo e ainda agora, no seu tempo, no tempo de Jesus e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Olha só, que interessante, né? Nós já vamos voltar nesse parágrafo aqui. Após os exemplos de Jesus, surgiu um diferente homem. Após o exemplo de Jesus, após Jesus ter acreditado, né, no ser humano, acreditado na nossa capacidade de transformação, após os seus exemplos surgiu um diferente homem, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou o amor, os pilares da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofismas nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou astúcia. Então Jesus veio nos ensinar com muita simplicidade. Tudo aquilo o que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Utilizou-se de um
insignificante grão de mostarda, né? Nós que conhecemos aí o Evangelho, sabemos que Jesus deu o exemplo do grão de mostarda, né? O insignificante grão de mostarda, para lecionar sobre a fé. Né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostardas, direi a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Olha só que exemplo fantástico em relação à fé que Jesus nos deixou. Recorreu a redes de pesca e peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. Deu um exemplo tão simples de trabalho, a semente caindo em diferentes tipos de solos, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e foi aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário, e esfaimando de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão. Erguendo o ser do instinto para a razão, e daí para a angelitude. E aí agora sim, eu vou relembrar aqui Raul Teixeira, que ele dizia assim, que o ser humano sofre muitas vezes, né? Raul Teixeira é um grande palestrante, um querido palestrante espírita, escritor, e a Raul Teixeira teve um problema de saúde e acabou afastando-se aí, né, das palestras públicas, mas ele nos deixa aí grandes lições. E certa vez eu ouvi em uma palestra Raul Teixeira falando sobre essa questão do sofrimento humano. Por que é que nós sofremos? Porque nós acreditamos ainda naquela ideia antiga que nos foi passada, nós trazemos muitos condicionamentos aí religiosos e nós acreditamos ainda naquele Deus severo. E então nós acreditamos que estamos aqui e estamos buscando a angelitude. E agora vem Joana de Ângeles, através desse estudo, Jesus e atualidade, e ela vem nos dizer que nós estamos ainda nos humanizando. Nós estamos aqui nos tornando pessoas humanas, né? Não a angelitude. Ainda estamos um tanto quanto distantes dessa angelitude. E por que é que nós sofremos? Porque nós buscamos a angelitude. E nessa busca pela angelitude, nós acabamos sofrendo. Porque, logicamente, se nós formos tentar nos comparar aí com Jesus, nós vamos ficar muito frustrados. Né? Nós vamos nos frustrar, porque a ideia não é eu me comparar com Jesus, fazer comparação com Jesus. A ideia é eu seguir os exemplos de Jesus. Então, seguindo aqui, igualmente é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Entendeu? Jesus veio e quebrou isso, né? Tirou a ideia de um Deus temível, de um Deus severo, de um Deus que castiga, de um Deus que nos diz, não tem mais jeito não. Você tropeçou, agora você não tem mais jeito. Tem jeito sim. Né? Tem jeito sim, porque Jesus realmente ele veio e ele deu muito mais importância para a nossa fragilidade. Se misturou aqueles pescadores, homens simples, justamente para dar um exemplo simples, nos dizendo que é possível. Então Jesus nunca se lhe refere como se estivesse distante, né? Um Deus distante, que está distante de você alcançar. E aí muitas vezes nós nos sentimos aí fragilizados se nós imaginarmos um Deus que está muito distante de nós, que não nos perdoa, que não compreende a nossa fragilidade.
nós não vamos ter forças para lutar. E nós precisamos ter forças para continuar lutando. Nós precisamos nos auto-perdoar, ou seja, o auto-perdão é o primeiro passo para que nós possamos evoluir. Enquanto eu não me perdoo, eu não consigo seguir em frente. Então, nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o, olha só, Jesus apresentou um Deus em forma de amor. Deus é amor. E quem sai por aí, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornada, quem sai por aí apresentando um Deus vingativo, um Deus que tudo castiga, que nada pode, infelizmente essa pessoa está equivocada. Né? Porque para falar de Deus nós precisamos entender o amor. Entender o amor que Deus tem por nós. Né? Que compreende que realmente nós, na Terra, nós somos muito mais frágeis do que perversos. Foi isso que Jesus nos disse. Então apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido. Ou seja, palpável. Eu posso tocar Deus. Eu posso ver Deus em todas as coisas. Eu me refiro muito à natureza, ao sol. Eu tenho uma forte ligação, eu particularmente, né? Rose, eu tenho uma forte ligação com o mar, com a natureza, com o sol, com tudo aquilo que nos envolve no dia a dia. E aí está Deus, palpável, conhecido. Esse Deus conhecido que Jesus veio nos apresentar. Nós complicamos Deus. Né? Nós complicamos Deus. E aí nós nos complicamos com isso. Porque como que eu vou amar a um Deus que eu acredito que seja severo? Que está sempre pronto a me castigar? E isso me afasta de Deus. Então Jesus veio e apresentou em forma de amor. Amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, bem próximo das necessidades humanas. Basta nós voltarmos um pouquinho atrás e rever, né? Por exemplo, eu tenho aqui essa obra, Jesus no Lar, que é uma obra que também nós estudamos nessa página, e conta lá historinhas dos momentos que Jesus se reunia para o Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, do humilde pescador de Cafarnaum, da cidadezinha de Cafarnaum, e lá ele dava exemplos do dia a dia para que as pessoas pudessem compreender, para que aquelas pessoas mesmo dentro daquela simplicidade pudessem compreender um Deus soberanamente justo e bom. Então, próximo das necessidades humanas, esse Deus próximo das nossas necessidades, compassivo e amigo. Olha só, isso não nos dá um entusiasmo maior? Não nos dá uma esperança? Então reformula o conceito mosaico e atualiza-o. Ele não desfaz as leis mosaicas, tá?